Oi, galera. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre outra terapia holística. O que vocês acham? Tô querendo fazer algumas lives sobre várias terapias holísticas que eu gosto, que eu acredito, que eu indico para as minhas pacientes, para vocês entenderem, né? Porque eu tenho papel com um breve resumo de todas as terapias holísticas e muita gente não sabe nem o que é, porque realmente são coisas muito diferentes, né? E a gente já fez, inclusive com o Cláudio mesmo, sobre cristais, sobre cura com pedras e cristais. E hoje vamos falar de bio. Falar. Eu já fiz. Cláudio já fez em mim. Eu tava com torcicola. Aí ele fez lá os Paranauê da Bioenergia e deu tudo certo. Oi, Cláudio! Ê! Tudo Tudo, bom? tudo bom? Bom estar aqui Vamos lá. com você novamente, falando hoje de uma super novidade para um monte de gente, né? A bioenergia, bioenergética. Quero saber toda a diferença, todos os detalhes. Isso. Vamos falar sobre como é que funciona esse negócio, tá? Primeiramente, eu queria falar com vocês que nesse mundo novo de práticas terapêuticas, de práticas complementares e integrativas, tem muito nome que a gente tem que inventar. Por exemplo, a gente escolheu, nós dois escolhemos bioenergética, mas tem que lembrar que não é bioenergética, que é uma técnica corporal criada por um psicanalista, Alexander, da escola Reichiana, não é isso. É bioenergia mesmo. É a mesma coisa que biocampo, sabe? Então, vamos considerar isso. Se a gente procurar na Wikipedia, né? Bioenergia e bioenergética, a gente vê coisa totalmente diferente. A gente vai encontrar na bioenergia esoterismo. Não tem nada a ver com isso. Mas é uma definição que está lá. Ninguém quis escrever outra e ficou essa mesmo. Né? Ué, né? O mundo está aí. Então vamos falar o seguinte. Mas a Quando terapia chama bioenergia. bioenergia, utilizar bioenergias com pedras, com plantas. E o nosso caso de hoje é com as pedras. E a gente vai se reportar à medicina clássica chinesa. A coisa ancestral, sabe? Que tem muitas coisas já registradas e confirmadas, é assim que funciona mesmo, né? Sabe aquele lance que a pessoa faz um monte de prática e aí eu já arrumei aqui meu braço, já está mexendo e tudo, mas continua doendo. Eu não quero que doa mais, pelo amor de Deus. E existem práticas que fazem acabar a dor, né? E isso é uma das coisas muito interessantes e, digamos assim, não se sabe por quê. A menos de quando a gente recorre a algumas tecnologias que são, por exemplo, equipamentos e softwares de leitura de biocampo magnético, biocampo energético, biocampo vibracional, tá? E esses equipamentos ligados a uma máquina, uma câmera de alta qualidade, elas geram imagens para a gente decodificarmos, que mostram as energias saindo. Está vendo isso aqui na minha mão? Um cristal desse aqui. Ai, que lindo. Não é bonito? É um cristal Hum, lemuriano, cheio de histórias dentro. Então, você faz uma prática de meditação, por exemplo, que é muito interessante e saudável para todos nós, né?
Uma prática de meditação com um cristal desse. E se você tiver um equipamento desse aí para constatar, que é um dos problemas que a gente tem, preciso provar, preciso provar, preciso provar. Aí você precisa sentir. Eu preciso sentir que eu fiquei bom, né? Mas esses equipamentos conseguem mostrar um monte de informação em forma de cores e de gráficos, de várias No categorias de Brasil gráficos. tem equipamento? Não fazem, mas você importa. Tá? E eu estou até Mas não tem. pensando. Mas alguém no Não, Brasil tem esse equipamento? tem gente que tem, sim, mas fica quietinho. Eles Aí normalmente eles não é um falam. equipamento que desenha a áurea, seria a áurea, assim, ectoplasma, matriz, que é tudo sinônimo. Não. Esse é muito simples, né? Esse daí de mostrar a aura é muito simples. É mais do que isso. Mostra detalhes de mais do que uma dimensão, sabe? Em termos de luz, quantidade, cor, não, muito mais Mas coisa. seria, Mas ele pode fazer. seria o ectoplasma, né? A nossa E, matriz. É isso. É um campo energético que fica em volta da gente. É isso. e nele tem várias características. Da mesma forma que uma comida tem gosto, tem temperatura, tem aroma, tem textura, tem isso, tem aquilo. Um campo Peraí, rapidinho, que eu é não sei se. com energia também, que nível de necessidade de interpretação, de percepção, pode até criar uma escola sobre isso. Existem, né, vários. Quantos auras tem? Quantos campos sutis? Tem tantos, tem X, tem Y. Então, não é o nosso Acho que caso. ficou um pouco baixo, Cláudio. Vocês estão Vindo, achando meio baixo ou não? tá? É porque me telefonaram aqui, deu tilt. Mas tá bom o som? Não sei, galera. Fala aí se tá bom o som. Bom, Entrou. Enfim, tá aqui. Eu estou com o rosto bem próximo aqui e uhum. vamos continuar Dá pra falando, ver né? direitinho. Tá bom. O pessoal tá falando que tá bom. É porque Beleza. me telefonaram e deu um tiltzinho. Deu uma mudança Vamos de nível. continuar, então. Então, o nosso lance é mostrar como é que a gente consegue fazer, aplicar energias, bioenergias, energias de campo natural. Existem algumas escolas, algumas teorias, né, foram criadas por uns alunos do Dr. Pop a ver com luz, né? E nesse cenário, luz é energia, matéria é energia no estado sólido, líquido, gasoso. Energia que a gente gosta de falar é a energia no estado radiante. É isso. É uma coisa que a gente não enxerga com o nosso olho, que vê tão pouco, né? Mas, enfim, com esse gerar forças. Forças que algumas pessoas chamam de amor, outras chamam de vibrações salutares e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês, só para dar um teor mais oficial, esse documento aqui. Está aqui. Não, tá do lado contrário agora. É porque eu fiquei em É, espelho mesmo. é isso mesmo. Tá? Esse é um documento que foi gerado pelo Ministério da Saúde, sabe? Quando em março desse ano aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E lá nesse documento, que foi entregue para a gente no último dia do Congresso, né, tem uma explicação sobre uma das práticas que são oficiais do SUS, chama-se imposição de mãos. Imposição de mãos, coisa de Jesus mesmo, sabe? Coisa todo mundo tem um jeito de usar a mão. Hoje uma das modos de se usar a mão
mais interessante é o modo... Vocês vão pensar que eu vou falar reiki. Não, eu vou falar o modo de fazer carinho. O modo de você fazer um carinho no filhinho, sabe? O modo de soprar, sabe? Aquele sopro. Tudo esses modos de lidar com mão, com o corpo físico, carregado de sentimento, é bioenergia que a gente transmite aos outros. São nossas células emanando luz para as outras pessoas, sejam próximas ou... Luz ou sombra, né, Cláudia? Isso, luz ou Porque quantas sombra. vezes uma pessoa chega, né, e a gente fica assim, nossa, pesou o É, ambiente. E se a gente pensar na consciência quântica da coisa, distância, tempo e tal, a gente consegue, de distância, afetar o outro. E a gente precisa estar bem protegido, né? Ou bem saudável, vamos falar assim, porque esse história de proteção é meio complicado, porque ninguém quer sair de armadura, né? A gente pode criar um corpo energético em volta de nós, muito saudável, que é permeável e que não se afeta nem se abala com essas energias grotescas, sabe? Então aqui, nesse manual publicado pelo Ministério da Saúde, diz que imposição das mãos, prática terapêutica secular, que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital. Abre parênteses, ki, prana, ti, fecha. Por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do corpo energético humano, auxiliando no processo saúde e doença. Olha que bacana. Esse aqui é um documento oficial No Ministério da Saúde, muito bacana, hein? Ministério da Saúde. Que o SUS tenta implantar várias dificuldades que temos para isso. Mas, enfim, vamos falar do nosso cristal, da energia, da vontade, da intenção. Ok? O que a gente consegue fazer com um cristal desse? Além de pensar coisas bonitas e fazer com que ele gere um campo magnético grande em volta de nós. Igual um filme de ficção científica, né? O campo de força, né? A gente consegue, e isso é todas essas tecnologias de computadores, de avanço tecnológico em lançamento de foguetes, satélites, tudo isso aqui está em todos eles. Isso aqui é cristal. Tá? Mas vamos para a prática. Por exemplo, tem uma pessoa que está com dor, e a dor não passa, já passei remedinho, já tratei, cuidei direitinho conforme eu mando o figurino e a percepção, né? Clínica. Eu quero fazer com que essa pessoa pare de sentir dor nas costas, na lombar, por exemplo. Dor na lombar, se não for uma infecção renal, sabe? Alguma coisa que já chegou até os rins, da bexiga até os rins. Pode ser muito claramente uma deficiência de Qi, uma deficiência de energia vital. E para isso existem plantas e existem Não for pedras. infeccioso, né? Porque quando é infeccioso, gente, a ginecologia natural tem a sua limitação. Quando é infeccioso mesmo, patógeno, que não é patógeno natural do nosso corpo, aí o antibiótico tem entrada, sim. Isso. Mesmo que seja um antibiótico como a cúrcuma ou como o alho, né? Vamos dizer assim, enfim, essas duas pedrinhas aqui postas no peito da pessoa, aqui, assim, ou nas costas, elas conseguem em alguns minutos eliminar uma dor desse tipo que a gente chama assim, ciático, né? Mesmo sem fazer um exame mesmo, visualizar que existe realmente essa situação, as pessoas dão um nome, né? Esse excesso de informação assim é bom, mas também pode ser complicado. Então, cabe muito bom senso. E essas pedrinhas aqui são simples de se conseguir, né? E a gente vai até mesmo usar logo em breve, não é? É uma fucsite e uma ponta, um cristal terminado.
É rústica. legal São usar elas rústicas. juntas. E como? É legal usar as duas juntas? Elas são as duas, elas trabalham juntas. Hum. Essa pedra aqui, que é a fucsite, né? Ela é uma pedra que tem uma formação, quem conhece um pouquinho, vê assim, isso é mica, né? Cheio de reflexo, cheio de farelinho e tal. Ela exercita no nosso corpo um efeito que chamam de flake-off, que é de fazer com que camadas de energia se suspendam do mais profundo do nosso corpo para fora. Tá? E com isso muda todos os veios onde navegam as energias do nosso corpo físico, carregado da nossa energia vital, né? Esses caminhos se modificam, se arranjam, se arrumam e a coisa se resolve. É muito interessante isso. Eu nem falei agora em meridiano, não falei nada disso, mas eu falei em veios de energia, canais, como se fosse um mar de energia no nosso corpo, né? Como se a gente Água, tivesse um sistema, como tem o sistema sanguíneo, um sistema de energia, né? isso. São duas coisas que caminham, que navegam, que flutuam, que fluem juntas. É o sangue e os nossos fluidos corpóreos, né? Bem como o nosso Ki, vamos chamar Ki mesmo. É uma Uhum. eletricidade. Qual é a definição de eletricidade? Vamos falar no E o que nosso você Ki. falou das camadas do nosso corpo, como se tivessem umas bolhas, como que é isso? Né? Vamos imaginar, eu gosto de fazer desenho igual de criança, sabe, para ver essas coisas. Pena que eu não trouxe um desenho muito bonito que eu fiz outro dia, aí, que é uma doideira. Assim. Mas o que é isso? Nosso corpo, uma bolsa de água contendo triglicerídeos e mais minerais e aquela chacoalhada toda aqui com a nossa luz interna, né? O nosso ser. É o corpo com o nosso ser dentro de luz. Esse mar, igual que tem na praia, nos oceanos, nos lagos, nos poços, na cachoeira, tem níveis de temperatura diferentes, sabe? Água fria lá embaixo, água quente, a água lá está mais escura, aqui está mais densa, aqui está mais isso, tá mais... O nosso corpo é assim. É igual uma coisa da natureza, um mar. Né? Mesmo porque se você olhar assim numa clínica que tenha práticas chinesas, você vai encontrar alguns desenhos cheio de meridianos, cheio de riscos, cheio de pontos. E ali vai encontrar também uma coisa escrita assim, mar de Qi, mar de Ti. Né? É um monte de... Quando eu velejava, algum tempo atrás, eu sabia fazer mapa de maré. Então você descobria na Baía de Guanabara, por exemplo, como é que está a maré correndo, por onde é que vai a maré, se vai mais para Beiradinha, mais para aqui, mais para lá, se está fundo, se está raso. Então, com isso, a gente conseguia resultado melhor em termos de performance, para poder fluir melhor. Tá? Da mesma forma, a gente consegue perceber com pedras, ou fazer com que essas pedras, esses cristais, podemos chamar assim, eles desenvolvam em nós essa saúde que pode se mostrar. Tá? Da mesma forma que essas coisas podem ser ajustadas, né? Esses mal-estares no nosso corpo, eles podem também sofrer alguma consequência, não digo danosa, mas que incomoda ou que prejudica alguns processos metabólicos no nosso corpo. Como a gente comentou há algum tempo atrás, né, Débora, sobre o ferro, por exemplo. Eu estou aqui com o ferro. Tenho aqui duas pelotinhas de ferro. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Não. Aqui, ó. Uma, uma pedra hematita bruta e uma polida. É aquela bonitinha, né, que se encontra em mundos verdes por aí, né? Além das casas onde você consegue pedras para o terapeuta utilizar. É.
Isso daqui é mais do que um Fe2O. É mais do que uma fórmula química. É mais que esses macroelementos, sabe? É mais que uma pedra com um traço de manganês, titânio, alumínio, tá? Ferro com alguns traços. É mais que ter um gosto amargo, que ser geladinha, é mais que ter afinidade com o fígado, com o pericárdio. Essa é uma pedra muito especial. É mais do que uma estrutura trigonal cristalina. É mais do que um óxido, sabe? Essa pedra aqui vai além dos níveis de formação ígneo, sedimentar, metamórfico, sabe? Essa pedra aqui. Essa pedra. É uma pedra mestre do sangue, que perpetua gerações. Assim é a tradução dela na China, sabe? Pedra mestra do sangue que perpetua as gerações. Se fosse a gente pensar que ela é só um remédio, ferro, com alta biodisponibilidade, que precisa apenas se dosar a quantidade para mergulhar essa coisa dentro do nosso corpo e deixar ele mais com os marcadores mais saudáveis, né? Mas não é só isso, não. Ela posta em nós, ela consegue gerar uma energia que tem história, sabe? Ela é muito mais do que isso. É muito mais do que substância apenas. Tá? Então, essa pedra aqui ela tem o poder de, por exemplo, absorver enfermidades. Estou com febre, bota ela no lugar, bota aquela no outro, faz assim, faz assado. E some mesmo. Qual o nome dessa pedra que você falou? É uma pedra simples, hematita. A hematita, né? Perguntaram aqui, qual era o nome das outras pedras que você tinha falado? Tem aqui uma ponta de cristal de rocha. Uhum. Tá? E a ver? Por curiosidade, essa aqui, olha só, ela tem as 6 faces colimando num ponto só. Então, ela tem um poder de concentração grande. Tá? E a outra é a fucsite. Fucsite. Muitas vezes... Qualquer fucsite. pessoa pode comprar as duas e, se tiver dor, colocar, ou tem posição? Pode sim. Não, pode, é legal. Colocar aqui a ponta virada para baixo. As duas pontas viradas para baixo. Só uma que tem ponta. É um cristal de rocha com uma terminação apenas. Atrás é como se tivesse... O cristal tem que ter ponta. Ou pode ser um cristal sem ponta. É interessante a ponta, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com ele assim, bruto, não polido. E eu me sinto mais assim, na natureza, sabe? Mas eu não... Mas aí a ponta para baixo, encostando. Onde está a dor? Deixa na pele mesmo. Bota lá na pele, deixa encostar. E aí do lado oposto a verde. Isso, verdinha. E isso para qualquer dor? Dor na lombar, principalmente, que é o mais diagnóstico muscular. E ginecológica, assim, uma dor de cólica, até uma dor de parto, de repente começando um parto. Isso, é um espetáculo, porque essa pedra aqui, vou botar uma pedra mais delicada, porque você vai colocar na parte, né, no colo, né, aqui abaixo um pouquinho do umbigo, né, sobrepondo assim a região uterina ou dos ovários, né. Você vai colocar essas pedrinhas, pode fixar com uma fita, né? E ela vai dar uma ação muito interessante, até mesmo para regular até menstruação desacertada e dores também. É interessante experimentar, sim, viu? Apenas existe a contraindicação de não utilizá-la quando se está em gestação. Quando você está grávida, a criança está em formação,
na estrutura óssea dela, né? O sistema esquelético, aí não é legal, porque é um ferro é tão intenso que ele repele a absorção de cálcio pelo organismo. Então, você vai ter uma criança com a possibilidade de ter deficiência de cálcio na formação do seu sistema esquelético, seu sistema ósseo. Né? Você vê só como é que pode estar, nem mergulhou no corpo, não bebi, não engoli, não fiz nada, mas está lá só na pele assim, ela já está agindo. E ela repele. Lembrando mais uma vez que as pedras nos acessórios tem que tomar cuidado. A gente conversou isso na outra live, porque pode ter feito, sim. E uma pedra meio coringa, que todo mundo pode usar, seria o cristal, como se fosse um cristal dele, transparente. Vamos aproveitar esse ensejo aí. Essa pedra aqui, que é um cristal, seja polido ou não, é a pedra mais poderosa do mundo para potencializar vontades, sentimentos. Isso é energia. Energia é vontade, é sentimento. Né? Então, cristal. Esse cristal aqui, o Brasil é rico nisso. É rico nisso. Eu ia falar coisa, mas lindo. Tem a ver com história. Hein? É lindo. Tem a ver, é lindo. Esse encontro assim, das faces dele, assim, né? É muito bacana. Aí vem um monte de... Aí tem uma viagem legal, bacana. Aí você começa a estudar o modo como essas terminações acontecem, sabe? Aí você vai ver que aqui tem um triângulo. Aí esse triângulo quer dizer... Aí tem um monte de coisa que eu não vou falar agora, só no curso. Mas é muito interessante. Você usa esse cristal como se fosse um gravador. Dá play, dá record. Então tem um monte de coisinha que a gente... Vou dizer assim... A gente viaja nesse negócio. Né? Então tem muito recurso. Tá? E para a saúde da mulher, que pode ser benéfico? Antes, uma outra pergunta, desculpa, Cláudia. A bioenergia pode ser usada só com as mãos ou sempre é usada com as pedras, com o auxílio das pedras? Com as mãos, da mesma forma que eu falei sobre imposição de mãos, você tem que exercitar muito a sua sensibilidade ou o seu ser sensitivo para perceber energias. Independente de instrumentos que são usados como pêndulos ou aquelas varinhas com uma massa de metal na ponta, né, que são chamados de aurímetro, aquele dual rod também. Não precisa de visualizar, você pode sentir apenas com as mãos. Então, o treinamento, né, existe. E até mesmo no ramo da medicina, em termos de práticas, né, que são utilizadas nos hospitais, existe o toque terapêutico, né, que é uma ferramenta muito interessante nos cuidados paliativos. Tá? Mas e vamos aí, lá. Então, a mulher chega para você atende mulher e homem, mas no caso da ginecologia, a mulher chega para você, aí você vai sentir a energia dela, a vibração, prana e tal, e aí vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo e como pode ajudar. Isso. E com a ponta dos dedos, né, tocando a superfície da pele, né, você consegue saber o que está acontecendo lá dentro, né, na região da nave dela, né, onde está aqui lastreado o útero, os ovários. Porque existe um canal de energia que passa por alguns lugares, como o baço, os ovários, as tireoides, paratireoides, aí, aqui embaixo no pâncreas, no fígado também, aí depois hipófise, pineal. Esse roteiro, esse caminho é muito, muito merecedor de atenção, em termos, principalmente quando a mulher, quando o homem, quando a pessoa, ela sente perder energia em alguma situação da vida. Aí você consegue ver em qual ponto está mais
concentrada energia ou que está faltando energia. Qual E é aí o você lugar que... trabalha isso com as mãos. Aí, como que é o tratamento? Você encosta, Isso. você pode associar ou não os cristais. Isso, muitas vezes você pega uma pedra dessa aqui, por exemplo, uma calcita. É uma pedra muito macia, que ela é muito absorvedora, é como se fosse um gelo, ela, assim. Ela chupa as energias, assim, ela absorve mesmo, tá? Essa pedra aqui, uma calcita laranja. Tá? Ela é porosa, essa aqui no caso é polida. Então ela pode ser até utilizada para uso interno, tá? E ela tem efeitos muito bons. Trabalhar a endometriose, por exemplo, cisto ovariano, seja que cisto for esse, às vezes nem é cisto nem nada, né? Candidíase crônica, útero frio, infertilidade, regras irregulares do ouvido. Aquela pedrinha citrino é ótima para acender o foguinho, eu falo assim como se fosse coisa de natureza. A pedra de citrino é como se fosse uma fogueira. Eu coloco ela num lugar assim, às vezes é para ativar um ovário que às vezes está atrésico, sabe? Aí o ovário meio murchado lá que não funciona, perdeu vida, então vamos recuperar esse cara. Dá jeito. E essas pedras, por exemplo, elas são muito úteis e funcionam muito bem. E às vezes a pessoa sente até uma pontada, aí dá uma pontadinha lá dentro, quer dizer, você não deu uma faísca lá dentro, né? Opa, já está funcionando. Então a gente tem feedback também. E é preciso muita sinceridade, sabe, para fazer esse tipo de tratamento. É uma relação de célula do terapeuta com a célula do paciente, a gente trocando informação, trocando energia, é muito importante isso. Essa É abertura interessante também. que, às vezes, com sentindo a energia, você consegue fazer um diagnóstico antes do nosso diagnóstico, né? Até tem uma médica aqui falando que ela usa aurímetro em algumas vezes para ajudar a conduta terapêutica também. Porque eu acho que antes da gente ter um efeito físico no nosso corpo, a gente tem, antes disso, tem todo o efeito no nosso campo energético, emocional, e depois vai acabar afetando o físico, né? E às vezes Perfeito, perfeito. pode demorar um pouco para mostrar nos exames, só que se for lá sentir energia, já vê um desequilíbrio e às vezes até agindo antes, né, impede uma progressão aí de alguma doença. É isso mesmo. Porque às vezes as pessoas saem correndo para fazer teste, exame, para buscar marcadores que denunciem algum problema e não encontra nada, né? É É. no campo Então, sutil da energia que a coisa está acontecendo, que daqui a pouco, daqui a algum tempo, vai bater no físico estragando. estão Mas é perguntando interessante. aqui se tem estudos científicos comprovando o método. Isso vem da medicina tradicional chinesa, milenar chinesa. Isso. Tem muitos estudos, sim. Tem, Inclusive, o tem Ministério várias. da Saúde, ele só adicionou as terapias holísticas que realmente tem fundamento científico. Né? O Ministério da Saúde não vai falar assim, acho, sei lá, bioenergética, cultura bonitinho e vou pagar por isso, né? Porque o SUS oferecer esse serviço, isso é uma coisa custosa, né? E realmente eles fazem baseado mesmo. Mostra o livro de novo. Em estudo científico que resultou esse livro, que é um livro oficial, com as terapias holísticas que o SUS Quem diria que adotou um dia, Débora, existia assim, imposição de mãos escrito num documento como sendo uma terapia no documento aprovada e oficial do legalizada. governo, né? Muito bom, Impressionante. Eu sei impressionante. muito bem que no dia seguinte desse evento aconteceu coisas de política, né, de alguns absurdos, assim, não, como é que pode o governo brasileiro investir tanto dinheiro
numa coisa dessa, mas isso é outra coisa. Vamos voltar aqui para as nossas práticas. É. Tá? E Mas aí, teve então, isso. você, com a bioenergia, dá para tratar, então, os problemas principais, assim, ginecológicos. Isso, por exemplo. E a gente consegue identificar quando a pessoa está com uma necessidade de regular a energia vital, ou regular o sangue, ou corrigir deficiências no sangue ou nos órgãos. Né? É Os o que eu vejo órgãos. que tem muito resultado, muito positivo, para quem está tentando engravidar, né? Eu acho que ajuda bastante a bioenergética, em tratamento Sim, de sim. cristal, ovário policístico, a endometriose também, né? São doenças que eu vejo um resultado assim muito positivo. É. Eu tenho, por exemplo, uma lista aqui, eu vou ler uma lista de nome de pedras que são úteis e são categóricas em tratamentos de disfunções uterinas, ovarianas, vaginais. Eu vou ler uma lista, tem umas 10 pedrinhas aqui, ou 12. Ó, vou falar os nomes, talvez a gente não tenha nem ouvido falar delas ainda. Pode ser? Vamos? Pode, Olha só. claro. Azurite, hematita, dumortierite, água marinha, esmeralda, berilo, roulite, barita, hemimorfita, labradorita, rubi, tectita, jasper, oceano e outras mais assim que a gente. Você Mas vai é levar legal, então né? lá pro curso alguma delas? Vou levar algumas delas, sim. Vou levar. Ótimo. Tá? Gente, hoje foi só uma palhinha mesmo, para vocês entenderem mais ou menos o que é bioenergética. A gente vai falar, explicar melhor no curso, mais voltado para a saúde da mulher mesmo. Vai ter a minha participação e a do Cláudio, vai ser a próxima segunda-feira, agora dia 29. Ele vai levar pedras e dar dicas do dia a dia mesmo, como que pode fazer, tipo receitinha mesmo, mais Isso, é. básica. E no final vai fazer uma consulta coletiva, né? Cada pessoa vai sair com seu plano terapêutico e Isso. qual vai ser pedra melhor, se vai colocar na água, se vai fazer se vai colocar na pele, aí vai ser isso, tá? Se Aqui vocês é, aqui é quiserem, pode bacana. pedir maiores informações para mim pelo direct ou no Instagram do Cláudio, que é TH Cláudio Lorenzo. Mostra aí. Essa pedra bonita aqui serve até para umas coisas meio de cabeça, assim, para limpar a sua alma, liberar o seu ser, né? De sentimentos de remorso, de culpa. Isso tem muito a ver com esse trabalho que você faz, que a gente faz. É uma sodalita. Tá? Muito bom. Vamos ver ela funcionando lá. Vamos. Gente, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem saber mais do curso, pode perguntar pra gente. Vai ser em Laranjeiras, vai ter 3 horas de duração. E para quem ficar até o final da live, estamos oferecendo 30% de desconto, tá? Para aproveitar. E Isso. qualquer coisa a gente está à disposição. Eu acho que vai ser bem, bem legal, né? Nosso Vai ser curso um vai ser espetáculo. bem prático, né? A gente vai ser um curso bem prático, bem útil mesmo, bem personalizado. Que a gente fala, e você? Vamos ver como que a gente pode tratar. Tá bom? Fechou? Gostaram? Obrigada, Cláudio. Valeu. Sempre é um Obrigado. prazer aí ter você nas lives. Legal, Eu Débora. aprendo bastante. Esse universo é muito encantador dos cristais. Verdade. E trabalha com Então, fitoterapia também.
Ele faz atendimento individual para quem precisar. Só mandar um direct para ele e fazer essa parte diagnóstica e terapêutica também, que é aliado à medicina tradicional, convencional. É o melhor casamento mesmo. E depois a gente fala, numa outra oportunidade, do atendimento à distância. Como é que funciona isso? Sem encostar. Mas é possível, né? Para as pessoas que não moram na mesma cidade. Aí, gente, aproveitem que é possível. Tá bom? Obrigada pela presença. Se quiser indicar para os amigos tal, vai ficar 24 horas no ar e depois no YouTube, tá? O canal tá com vários vídeos bem legais. O canal é Ginecologia Natural e Parto Holístico, tá bom? Um beijo. Tchau. Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigado. Até segunda, nosso curso. Tchau, valeu. Tamo junto.